Você sabia que na história existiu um cego que enxergou mais do que uma multidão de 5.000 pessoas aproximadamente? Isso mesmo, nós vamos trazer neste momento a história de um cego que enxergou mais do que todos que estavam à sua volta. Esse texto está dentro da Bíblia Sagrada e essa história no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, o verso de número 46 a seguir, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, pediu para que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vamos falar sobre 5 lições que nós podemos aprender na vida do cego Bartimeu e que nós também podemos usá-las nos dias atuais para conseguirmos sair da cegueira espiritual. A primeira lição que nós podemos aprender com o cego, que enxergou mais do que a multidão, é a seguinte: ele clamou na hora certa e para a pessoa certa. Todos nós sabemos que era a última vez que Jesus ia passando por Jericó. Era tempo da festa da Páscoa e todo judeu de 25 anos para cima era praticamente obrigado a sair de Jericó e ir para Jerusalém, na festa que era uma das maiores festas, um dos momentos de maior alegria. E Jesus sabia que ele tinha que se entregar naquela ocasião, que ele tinha que entregar a sua vida por nós. E Jesus agora está saindo de Jericó e está indo para Jerusalém. E o cego Bartimeu, filho de Timeu, porque nem nome ele tinha, Timeu era o seu pai e Bar significa filho, ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que na primeira atitude, que é clamar, e eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra clamar é dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar. E foi isso que ele fez. Porém, todos estavam dizendo: Jesus de Nazaré. E por que ele falou Jesus, filho de Davi? Basicamente porque ele conhecia a genealogia de Jesus. E nós sabemos que Jesus é da descendência de Davi. Todos acreditavam naquela época que quando uma pessoa tinha na sua família ou antepassados uma prostituta, um aleijado, uma pessoa amaldiçoada dentro da sua família, poderia-se então essa maldição se estender de gerações em gerações, de família em família. Quando o cego gritou Jesus, filho de Davi, ele estava querendo dizer: eu sei a sua genealogia, eu conheço a sua história e eu sei que no meio da sua genealogia
teve uma pecadora por nome de Raabe. Nós muito bem sabemos que Raabe habitou na terra de Jericó e ajudou os espias na época de Josué. E ela se converteu a Deus, casou-se com Salmão e que deram à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi. Se teve jeito para Raabe, o cego estava querendo dizer, se teve jeito para ela, tem jeito para mim também, porque eu conheço a sua história, Jesus. Isso pegou Jesus de jeito. Ele fez com que Jesus parasse por conta do clamor. Jesus, filho de Davi. A primeira atitude de Bartimeu, o cego que enxergou mais do que todos, foi clamou na hora certa. Nós devemos clamar na hora certa e para a pessoa certa, que é Jesus, que é o único que pode ouvir o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A segunda atitude da vida de Bartimeu que nos chama a atenção é a sua insistência ou a sua perseverança. Porque quando ele começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Porém, a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele gritava e chamava a atenção de Jesus. A segunda atitude é: insista, persista, persevere naquilo que você precisa, porque só ele sabia do milagre que ele necessitava e só você sabe do milagre que você necessita. Então clame, continue clamando, persista, insista, não desista, porque o seu milagre vai chegar. A terceira atitude que nós podemos usar e aprender com o cego foi a sua coragem. A coragem que Bartimeu teve é para poucos. Por quê? A Bíblia diz que de tanto ele chamar e clamar a Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou por conta da sua insistência. E assim que Jesus parou, Jesus pediu para que eles fossem e chamassem o cego. E sabe qual foi a atitude dele? A primeira atitude dele, quando Jesus chamou, foi arrancar a sua capa e lançou fora. E a história vai nos dizer que somente as pessoas que viviam fora da cidade, que eram consideradas pessoas malditas, recebiam do governador uma capa escrito miserável na parte de cima, dando assim então o direito de o mesmo poder pedir esmola. Olha que interessante, ele ainda não havia recebido a sua cura, mas a coragem dele chamou a atenção de Jesus, porque ele estava jogando fora a capa que lhe dava o direito de ser um pedidor de esmola. Ele estava dizendo: se Jesus já me chamou, é porque eu acredito que ele me dará a vitória. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, nos dias atuais. Coragem para prosseguir, para não desanimar, para não retroceder, para ir adiante, porque medroso e covarde o mundo está cheio, mas de pessoas corajosas são poucas. É como os 300 no meio do exército de Gideão. Meus amados, a quarta atitude do cego Bartimeu, aquele que nos ensina grandes lições, é a seguinte: ele teve a atitude de falar. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, perguntou o que ele queria. Todos sabiam que ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e perguntou: o que você quer que eu te faça? E a Bíblia diz que ele não se intimidou. Ele abriu a boca, falou, teve uma atitude. Ele disse: olha,
eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele necessitava. Ele sabia o que ele mais almejava. E ele disse para Jesus: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ter visão, eu sei o que eu quero. Muitas pessoas não recebem bênçãos de Deus porque elas não sabem o que querem e não sabem pedir. Mas o cego Bartimeu vai nos dar uma grande lição. Ele vai nos ensinar que nós devemos falar para Deus aquilo que nós queremos. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A quinta atitude do cego, que enxergava mais do que todos que ali estavam, foi porque ele teve fé. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o cego viu. E interessante é que depois que ele viu, a Bíblia diz que no mesmo momento ele seguiu Jesus, só que agora pelo caminho, porque ele estava no início à beira do caminho. Agora Jesus lhe salvou por conta da sua fé e colocou ele no caminho certo, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E ninguém verá Jesus e nem a Deus a não ser que tenha fé. É por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus, o verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? 5 atitudes para ter a sua visão espiritual aberta novamente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor é bom. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que abra nossa visão espiritual, assim como o Senhor abriu a visão de Bartimeu, por conta das atitudes que ele teve para com o Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas que estão sendo humilhadas, muitas pessoas não sonham mais, muitas pessoas não acreditam mais e muitas pessoas estão desistindo de viver porque a visão espiritual delas está completamente fechada. Mas eu quero pedir ao Senhor que abra a visão espiritual dessas pessoas neste momento e decreto a visão espiritual do teu povo aberta nesse instante, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. É o nosso pedido e te agradecemos. Amém. Receba essa palavra. Você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente cega, espiritualmente falando, que precisa ouvir essa palavra para voltar a viver e ter uma vida abençoada. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.